De volta com o Educador em Entrevista, hoje aqui na companhia do Michel Vitoriano. Michel, obrigado pela participação conosco. Boa tarde. Muito obrigado, Luciano. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui de novo. Estou muito feliz de poder retornar e estamos aí. Bom, a gente sempre conversa, né, e sempre conversou a respeito das terapias holísticas. Vamos falar um pouquinho a respeito do teu trabalho holístico mesmo, né? Porque quando a gente fala de terapias holísticas, a gente envolve uma gama muito gigante ampla de atividades, né? Vamos falar das suas especificamente, Michel. Certo. Bom, a minha ferramenta principal é o tarô. Eu trabalho principalmente com tarô divinatório e também trabalho com tarô terapêutico. Mas o principal foco é a divinação, né? É adivinhar, prever o futuro, predizer o futuro. Dentro da terapia, eu trabalho com uma linha mais voltada para a terapia de vidas passadas. Eu trabalho com o EFT, Emotional Freedom Techniques, trabalho com terapia floral, com cristaloterapia, cromoterapia. São terapias que visam justamente remover bloqueios, dificuldades que a gente carrega no nosso corpo energético, coisas que a gente carrega muitas vezes desde a infância ou desde outras vidas, de outros tempos, e ainda nos influenciam e a gente ainda nem sabe por quê. Então são terapias que visam trabalhar o ser de uma outra maneira, né? Entendendo o ser como um todo e não só como um pedaço, como uma parte, como um órgão, como algo pequeno. Sempre como algo bem amplo. Perfeito. Na questão aqui das terapias de vidas passadas, né, o que a Jaqueline coloca aqui, ela pergunta se é fácil acessar, né, essas memórias. A questão da facilidade, eu diria que é muito fácil acessar, porém o difícil é acessar aquilo que você quer acessar. Muitas vezes a pessoa busca pela terapia com foco em alguma situação, com foco em alguma questão que ela tenha. E o que a gente tem disponibilizado pelo astral, pelo espiritual, é diferente. Às vezes ela precisa resolver outras questões antes de chegar naquilo que ela quer. Às vezes ela precisa passar por outras situações. Então acessar é muito fácil. O que é difícil é acertar o ponto. Tem que ter paciência, né? É uma coisa que pode levar um pouquinho de tempo. Ou se é algo que já está ali no caminho, é uma coisa que vai acontecer no primeiro momento. É algo natural. Perfeito. E o quanto isso interfere na atual condição da pessoa? Olha, interfere demais, porque muitas vezes ela está carregando, ela está vivendo um ser que não é ela. Ela está vivendo uma memória de uma vida passada, um gosto de uma vida passada, um desejo de uma vida passada que não tem nada a ver com ela. Então, de repente, ela está numa profissão que é a profissão que ela tinha em outra vida e por algum motivo ela se sente presa àquilo. E ela continua carregando aquela profissão, né? E quando ela consegue trabalhar os motivos daquele apego, às vezes um contrato que ela tinha consigo mesma, um pacto que ela tinha consigo mesma, algo que ela se sentia devendo para os pais, coisas do tipo, quando ela trabalha com aquilo, ela consegue renunciar, ela consegue abrir mão e se dá uma chance de viver um novo tempo, de viver uma nova vida, ela vai mudar de vida completamente. Porque aí sim ela vai ser, né, dizendo até uma coisa meio assim, quem ela é. Né? Meio óbvio, mas é a verdade. A pessoa, quando ela está dentro daquela situação, ela está mascarada. Ela não está sendo quem ela é. Ela vai começar a ser quem ela é a partir do momento que ela remove essas energias, que ela trabalha essas energias e consegue seguir em frente. Perfeito. E quando a gente pensa, né, nesse processo, você falou que usa o tarô aí, e o Miguel perguntando que tipo de tarô, né? Porque tem vários tipos. Sim. É assim, o tarô, Ney Naif nos ensina no volume 1 da sua trilogia que tarô é tarô, todo tarô é igual em sua base. O que muda são as ilustrações, né? Então nós vamos ter os tarôs clássicos, desde o Visconti Sforza, que é um dos mais antigos que a gente conhece, até os tarôs mais modernos, né? O que muda é basicamente a conexão que você vai criar com aquele tarô. O tarô ele tem a principal função de quê? De que aquela carta que você tirar,
ela tem que passar para o tarólogo a imagem referente à energia que ela carrega. Então, se eu tiro um arcano do mundo, eu tenho uma carta que é tudo de bom, que é uma carta incrível, que ela vai trazer tudo de melhor para a vida da pessoa. Se eu tiro essa carta e eu não consigo puxar essa imagem no meu cérebro, é porque esse tarô não serve para mim. É porque alguma coisa está errada, né? Então a principal diferença é justamente na conexão que você vai criar com cada tarô. Não existe tarô mais poderoso, não existe tarô mais correto, não existe tarô... O mais bonito vai ser aquele que você escolher, né? Mas essa questão de poder, de força e tudo mais, isso daí é conversa. Ele pode ter poder dentro de fraternidades. Dentro de uma fraternidade, o tarô vai ter um poder designado que ele vai ser usado para aquilo, certo? A gente conhece, é muito famoso o tarô de Crowley. O tarô de Crowley é o tarô místico da Astrum Argentum, que é uma fraternidade. Dentro daquele tarô, todos os mistérios da fraternidade estão em segredo. Então ele tem um outro propósito. Mas no propósito divinatório, terapêutico, o tarô tem em sua base a mesma coisa. Ele é um só. Muitas vezes as pessoas procuram, né, rituais para passagem do ano, para virada, etc. Algumas seguem o mesmo ritual todos os anos. Sim, né? sim. É o que a Andréa pergunta, né? Isso é certo? O correto seria um ritual para cada momento? Dentro da magia, nós costumamos dizer o seguinte: se está funcionando, continua, né? Se está dando errado, se está trazendo algum problema, para. Não tem segredo, né? Como qualquer outra coisa na vida, na magia não pode ser diferente, né? Então, se você faz um rito para prosperidade todo ano e funciona, muito bem, continua, não para de jeito nenhum, não importa o que vão te dizer, se é certo, se é errado, não importa, você tem a experiência que está dando certo. Mas se não está dando certo, o ideal é mudar. Por exemplo, eu uso um ritual de família de ter um trevo e uma folha de louro toda virada de ano. Sempre funcionou muito bem. E eu sempre usei e sempre vou usar, desde criança. Certo? Fica até a dica para quem quiser fazer também na virada do ano, né? Um trevo de 4 folhas e uma folha de louro, ou um de cada um, não tem problema. Se você achar só a folha de louro também, não vai ter problema nenhum. E pode ser a do mercado. Não tem que ser de árvore específica. É aquela questão. Na magia também o improviso é rei. Aquele que consegue improvisar melhor e resolver, né, as dificuldades da situação ali melhor, é o que vai se dar melhor. Perfeito. Quando se pensa, né, nessa questão da possibilidade, você pode também somar essa que dá sempre certo com uma ação específica para aquele ano. Também. A gente soma essa questão da ação específica para o ano, porque muitas vezes é um ano lento. Então, além de fazer, por exemplo, um rito que você costuma fazer para trazer prosperidade, você pode fazer alguma coisa para acelerar o movimento da energia, né? Nesse ano, nós temos um ano de Xangô com Iemanjá. Então, nós já temos um ano quente, nós já temos um ano que tem uma certa velocidade, uma certa rapidez. Então, trazer algo mais quente ainda do que uma folha de louro, por exemplo, na carteira, né? Vamos dizer, colocar uma canela em pau, um cravo da Índia, já seria um pouquinho demais. A mesma coisa, tem alguns banhos para passar depois. Se uma pessoa vai fazer um banho para prosperidade e ela é muito ansiosa, por exemplo, aproveitando o assunto, ela tem que utilizar algumas ervas justamente para que ela possa ativar a prosperidade, mas ela possa cancelar a ansiedade. Senão ela vai acabar se dando mal de certa forma. Ela vai ter aquela energia, mas por estar ansiosa, por estar com medo, ela não vai conseguir utilizar ela da melhor forma possível. Perfeito. E você falou aí que a gente está, né, saindo de um ano quente, né, com uma regência quente, né? Como é que está essa visão, essa previsão para 2020? Bom, é aquela, pior que 2019 não tem como ficar. Eu acho que nisso todo mundo vai concordar comigo, quem acredita, quem não acredita, não tem como ficar.
E felizmente nós temos um ano que está vindo muito melhor do que a gente poderia imaginar. A gente tem um ano quente, um ano de realização, um ano de justiça, de equilíbrio. Tem aquela questão de que nem tudo acontece como nós gostaríamos que acontecesse, mas tudo acontece como deveria acontecer. E no ano seguinte, a gente acaba entendendo isso um pouco melhor. Por quê? Muitas vezes aquilo que a gente quer em determinado momento não vai trazer para a gente a satisfação verdadeira ou a realização real ali da vontade que nós teríamos se cumpríssemos outros objetivos. Então muitas vezes somos conduzidos a outros caminhos para termos a realização que a gente realmente deseja lá no nosso íntimo, né? Não aquela que nos cega de certa forma. Nós temos um ano positivo para negócios, para expansão, né? É um ano de fogo, né? Ou seja, é um ano que expande, que cresce. É um ano positivo para sabedoria, para os estudos, para todo tipo de estudo intelectual, seja estudo superior, cursos livres, técnicos. É um ano muito positivo para isso. É um ano para questões de justiça, né? E é um ano muito bom para isso porque ele não está só sob a regência de Xangô. Se fosse só sob essa regência, ele poderia ser um ano muito duro, né? É aquele ano onde tudo é muito justo, mas é aquele justo que aperta, que parece que vai quebrar. Ele tem a mão de Iemanjá. Iemanjá é a grande mãe. Então Iemanjá é como se ela fizesse a contraparte e desse uma aliviada em Xangô, né, no fogo de Xangô, falasse calma, vamos mais devagar, não precisa de tanto, 2019 já foi complicado, vamos dar uma segurada nas coisas, vamos devagarzinho, mas é um ano extremamente positivo, é um ano um tanto complicado para questões políticas, né, porque já que a gente tem a regência da própria justiça, né, e a política infelizmente está do jeito que está hoje em dia, mesmo com tudo que vem acontecendo, a gente vai ter muita novidade em política, muito escândalo, muito quebra-quebra. Eu não me surpreenderia se eu visse novos atentados acontecendo de ambas as partes, não estou tomando parte de nenhum lado, né? Mas infelizmente devido a esse calor nos ânimos, a essa coisa de mexer demais com as paixões, mexer demais com as vontades, com os quereres, e de um achar que está muito certo, o outro achar que está muito certo, e no fim das contas a gente sabe que não é muito bem assim, né? Quem está envolvido na paixão nunca vai ter uma visão ampla e real da situação, a visão vai ser sempre limitada, né? A visão de quem está de fora, ela é muito mais ampla. E às vezes a pessoa está ali, ela está vivendo aquilo, ela está passando por aquilo, e ela nem se toca, né? Ela se mete numa encrenca política, briga com um amigo, discute com um amigo, perde uma amizade de anos, e ela não cai na real porque ela está cega pela paixão, né? A gente chama que esse é o arcano da lua, né? O arcano da lua ele cega, né? Porque ele tampa a razão, ele tampa o sol, né? Então, nesse sentido, é um tanto quanto complicado. Perfeito. Mas é um ano excelente para a prosperidade, tá? É um ano de crescimento. As empresas que apostarem em inovação, em se dispor a fazer mais, a fazer melhor, vão ter um excelente retorno. E é um ano que promete que tem tudo para ser melhor do que 2019 foi. Não precisa ser muito difícil para isso, mas realmente é um ano que tem tudo de bom aí no caminho. Voltando ao tema do tarô, né? A gente estava falando disso dos iniciantes, né? Daqueles que começam a pegar o interesse pela arte. Para começar, né? Quais seriam as dicas? A principal dica é você utilizar um tarô com o qual você tem uma conexão, né? Como estávamos conversando, é aquele tarô com o qual você bate o olho e você já sente alguma coisa, já vem uma imagem para você, já vem uma ideia, já vem uma linha de raciocínio, já vem uma forma de pensamento. Alguma coisa você já consegue tirar da carta que você está olhando sem precisar consultar um livro, sem precisar consultar um manual ou qualquer outra coisa do tipo. Quando você tem isso, você já tem uma grande conexão
com aquele tarô que vai ser o seu tarô. Vai ser o seu tarô. Porém, nós não podemos negligenciar o estudo dos clássicos. Por quê? Todos os tarôs novos, eles são baseados nos antigos, certo? Então, a simbologia principal, ela vem dos clássicos, principalmente dos tarôs de Marselha, tá? Os tarôs de White influenciaram demais, né? Pois começaram a ilustrar os arcanos menores, mas é extremamente necessário fazer esse estudo do modelo clássico, do modelo de Marselha, do modelo de White, com autores renomados como Ney Naif. Ele tem uma trilogia maravilhosa sobre tarô. Por quê? Para que você tenha base, para que você tenha conhecimento e para que você também não fique na mão apenas da sua intuição. Porque a gente sabe, quem tem sensibilidade, que muitas vezes a intuição falha. Às vezes te deixa na mão. O nosso espectador participando aqui, o Eduardo, né, perguntando se pode usar só os arcanos maiores nas leituras. Pode-se usar. O problema é que a leitura vai ficar um pouquinho vaga, né? O arcano maior, ele sempre fala do macrocosmo, ele sempre fala das ideias. Ele não fala como essas ideias, essas situações, essas coisas, elas estão se manifestando, certo? O arcano menor é o arcano da manifestação. É como se o arcano maior passasse pelo menor e ele se manifestasse de alguma forma, certo? Então pode-se jogar sem problema nenhum, mas sempre vai ficar um pouco vago. E aí eu deixo incentivo porque realmente, principalmente para quem está começando, compreender os arcanos menores e utilizar eles juntamente aos arcanos maiores não é fácil, não é uma tarefa fácil, né? Tanto no sentido de decorar, no sentido de simbolismo, é algo complexo. Mas, se você estuda com bons autores, como eu citei, Ney Naif, existem métodos para isso, existem formas de se jogar. Não existe só aquele método onde você junta todas as cartas. O método que eu utilizo, por exemplo, é o método europeu, onde você vai juntar um arcano maior com um arcano menor, né? Existem métodos que não têm essa junção. Existe o método italiano que ele faz separação por naipes. Então, são coisas também que você vai adequar ao seu estilo, né? Mas pode-se jogar com os 22? Pode, mas o ideal é continuar estudando para ir integrando os menores aos pouquinhos. Não é uma coisa que você tem que fazer na obrigação, por pressa, por ter que fazer, mas por entender que eles vão trazer uma grande renovação para a sua leitura. A partir do momento que você começar a integrar eles à sua leitura e a compreendê-los, você vai conseguir sentir a diferença que eles fazem e o quanto eles são importantes para que você tenha uma leitura muito mais completa. Vale muito a pena. E falando em tarô, vamos mostrar na prática um pouquinho aqui com uma espectadora, com a Luzia, né? A data de nascimento é 31/1/38. Ok, qual é a questão? Oi? Não tem uma pergunta específica, qualquer... Ok, orientação. Bom, Luzia, né? Luzia. Bom, Luzia, como você não fez uma pergunta, eu vou te passar um conselho. É para a gente explicar, você está com o arcano maior primeiro. Isso. Primeiro a gente tira o arcano maior, pois ele faz parte do plano das ideias, né? É através dele que o menor vai surgir, né? Vai passar por esse espelho e vai se manifestar no arcano menor. Aí depois nós tiramos o arcano menor. Dentro do método europeu, existem outros métodos, ele vai fazer o par com o arcano maior. E junto disso, nós temos uma resposta. Perfeito. Né? No caso, nós temos o Imperador com o 6 de copas. O 6 de copas ele fala sobre nostalgia, sobre questões passadas. Então,
o conselho que nós podemos dar para ela, assim, sem uma questão específica, é que ela tenha pulso firme neste ano que está para começar, que ela saiba muito bem aquilo que ela quer para a vida dela, que ela quer realizar, que ela quer conquistar, para ela tomar cuidado a não se prender demais a questões passadas, a coisas que ela já tentou, já vivenciou ali de alguma forma e viu que não deu certo, que não foi tão bom quanto poderia ser, e ela pode estar querendo insistir em aquilo de algum jeito. Como a gente está falando de forma geral, isso pode valer para amor, para negócios, para tudo, mas principalmente ter um pulso firme, direcionar para aquilo que se quer, para aquilo que se deseja e fazer todo o possível para fazer acontecer. Perfeito. O próximo aqui com a gente é o Eduardo Henrique, também pediu uma leitura geral aí. Data de nascimento é 18 de fevereiro de 96. Muito bem. E aí quando se pensa, né, nessa questão dessa previsão maior, é como você coloca, né, é mais ou menos isso, né, um conselho de fato que a pessoa vai encaixar naquele campo da vida. Sim, acaba sendo um conselho porque o tarô responde sempre melhor a perguntas. Quanto mais objetivo for a questão, né? Quanto mais aberta é a resposta que ele tem para nos dar. Mas muitas vezes, dentro de toda essa abertura, a pessoa com a sabedoria ali de interpretar, de estar ouvindo com atenção, com o desejo de ter o conselho, ela consegue ter a orientação ainda que ela deseja, às vezes para a situação que ela estava imaginando e não foi repassada, né? Então, virando, muito bem, a gente tem um conselho excelente para ele aqui, um próximo ano com a arcana do sol brilhando, cheio de novas oportunidades, um ano para ter otimismo, para acreditar na vida, para reconhecer os próprios limites, mas para também saber apostar, pois muitas vezes a gente reconhece tanto os nossos limites que a gente fica tão preso neles e deixa de se entregar um pouquinho para a vida. Junto a isso, o arcano menor, o 8 de ouros, ele traz a oportunidade de reviver, muitas vezes, oportunidades que a gente se deixou perder, né? Às vezes a gente tenta alguma coisa na vida, tenta uma relação, tenta um trabalho, tenta alguma coisa do tipo, e por algum descuido, por algum motivo a gente fracassa, não dá certo. É normal, isso faz parte da vida. Essa combinação traz todo o sucesso possível para questões que já passaram, questões que aconteceram na sua vida e de alguma forma você está tentando vivenciar ali de novo, tentar uma nova chance, tentar uma nova oportunidade, que elas estejam ali totalmente abertas e totalmente disponíveis para você. Então, para você é uma combinação mais do que excelente. Perfeito. Voltando a um tema que nós tratamos também, né, que é a questão desses rituais de passagem e tal. Muitas pessoas gostam dos banhos. Sim. Né? Você teria alguma dica específica para esse perfil, para o próximo ano? Muitas. Bom, quem quiser anotar, quem quiser depois pode pegar, né? Ou pode me pedir, eu passo. Primeiro eu vou passar um banho de limpeza. Eu preparei alguns de uma forma que fosse bem fácil de encontrar, tá? Porque muita gente reclama que encontrou tal banho para fazer, mas não acha as ervas, mas não acha isso, mas não acha aquilo. Então eu fiz alguma seleção do que a gente consegue achar facilmente aonde? Onde a gente mais vai? No mercado, né? No mercado, ali na parte de temperos, né? Então eu fiz algumas seleções do que a gente consegue achar mais fácil. Então um banho de limpeza, fácil de fazer, que dá para você fazer dando uma corridinha no mercado, você vai usar manjericão, hortelã, sal grosso, louro, alecrim. E se você conseguiu acesso, se você, não sei, tem um vizinho que tem, conhece alguém que tem, você pode incluir o arruda e o guiné, que a gente conhece por gambá,
tá? Se você não tiver o acesso, só essas 5 que eu passei já são mais do que suficientes para você fazer o seu banho. Esse é um banho para fazer antes da virada, tá? É um banho de purificação, certo? E aí, aqui tem uma questão. A gente tem um banho para amor e a gente tem um banho para prosperidade. Quem pretende fazer isso na virada vai ter que ver qual é a sua preferência, o que é o seu top 1 ali, tá? Se for fazer um, não pode fazer o outro no mesmo dia. Tem que dar pelo menos ali uma semaninha, 2 semanas de espaço, porque são energias fortes que você vai estar lidando, tá? O banho de prosperidade você vai usar noz moscada, canela em pau e louro, tá? Folha de louro. Se você for uma pessoa muito ansiosa, uma pessoa muito quente, tá? Esse é um banho muito quente. O que você vai adicionar? Você vai adicionar a camomila, porque a camomila também é uma folha de prosperidade, mas ela vai dar uma abaixada em tudo isso, certo? E se a sua preferência é o amor, o que você vai usar? Você vai usar, se você é heterossexual, você vai usar um cravo e uma rosa vermelhos, tá? Você vai usar um pouquinho de mel, você vai usar canela para dar uma fortalecida ali no seu appeal, na sua pegada, seja para com o seu parceiro, a sua parceira, ou desejando alguém, atrair alguém. E você vai usar anis estrelado. O que vai mudar aqui é o seguinte: se você é homossexual, se você é homem e está procurando um parceiro homem, você vai usar 2 cravos. Se você é mulher e está buscando uma parceira mulher, você vai usar 2 rosas. Não tem segredo, não tem mimimi, não tem conversa. É simples, tá? Simples. Esse banho você faz depois que virar o ano. Esse ou da prosperidade, tá? Se fizer um, espera uma semana, 2 e depois faz o outro. Com participação de alguns espectadores aqui, também pedindo uma previsão geral aqui, o Sebastião, data de nascimento é 5/4/60. E a questão muitas vezes, né, que as pessoas perguntam, né, do zodíaco, né, ele influencia na previsão também? Olha, por isso que a data de nascimento é importante? A data de nascimento, junto com o nome, é como um identificador de um ser único, né, do qual a gente está lendo. Porque acontece muito de... até eu que tenho um nome esquisito, eu procurei já no Facebook, eu vi que tem um monte de gente com nome igual ao meu. E muitas vezes até com datas de nascimento parecidas, né? Quando você identifica a pessoa pela data de nascimento e pelo nome, você está identificando a identidade dela mesmo, né? Então é para facilitar essa questão, não é relacionado ao zodíaco. O tarô ele independe de, embora hajam ligações, né, possam ser feitas ligações com astrologia, com cabala, com geomancia, com qualquer outra arte, com runas e tudo mais, o tarô ele é um oráculo que ele caminha por si só, né? Ele é um oráculo que ele tem essa liberdade de caminhar por si. Ele pode ser aliado, mas ele independe. Perfeito. O nome dele é... Vamos lá, voltando aqui. Sebastião, 5/4/60. Sebastião, um ano justo, um ano equilibrado, um ano para defender com unhas e garras ali o que você acredita, aquilo que você quer para a sua vida, aquilo que você realmente sente que é correto, né? Muitas vezes você vai ter que tomar cuidado porque você pode ter uma tendência a olhar situações pela metade do que elas são. Muita coisa escondida, muita coisa não fluindo como deveria fluir, muita coisa ali por baixo dos panos e você não percebendo. Muitas vezes isso pode acontecer e você pode não se dar conta disso daí. Então é muito importante dar atenção para as pequenas coisas, para ter equilíbrio, para ter atenção com as coisinhas que a gente menos se liga na vida, né? Aquelas coisas que a gente deixa passar de um jeito assim quase automático, ter atenção com elas e dar o devido valor.
É um ano justo, é um ano equilibrado, é um ano de cortar excessos, cortar coisas assim que não vão acrescentar em nada à sua vida, mas por algum motivo você ainda está carregando, tá? E principalmente de defender os seus ideais, defender aquilo que você acredita, aquilo que você entende que faz bem e que faz a verdade para sua vida. Perfeito. Próximo aqui com consulta é a Rosângela, né? 18/5/62. Ela diz que gosta muito de trabalhar, né, com a questão dos doces, etc. Ótimo. E ela pergunta se pode ter sucesso nesse ramo de atividade no próximo ano. Muito bem, vamos ver. Como você colocou com a pergunta, fica mais fácil, né? Mais direcionado. Muito melhor. E é uma coisa que você destacava também, né, nessa questão não só da importância da leitura do tarô, mas que são conselhos direcionados, né? Mas não adianta só o conselho se a pessoa não colocar em ação. Exatamente, são as duas partes, é aquela questão. Muitas vezes a pessoa tem uma leitura e reclama, mas quando você questiona, a pessoa tem a sinceridade de dizer que não fez aquilo que foi orientado a fazer, né? E eu sempre digo o seguinte, olha, a orientação é para você. Eu não vou ganhar nada com o que está saindo aqui. É um benefício seu, né? É algo que vai ser positivo para você. Então, seguir ou não vai depender da pessoa. Mas, seguindo certinho, um ano excelente, um ano onde mostra que é um negócio que ela está se empenhando sinceramente, se dedicando ali com boa vontade, com bom empenho. É um ano de crescimento. O arcano da Imperatriz é um arcano muito bonito porque ele diz o seguinte: tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe, né? E se a gente planta da melhor forma possível, da forma mais bela possível, a gente vai colher da forma mais bela possível. Aqui não tem erro, plantou, colheu. Então, tem o outro lado da carta, que é, se ela não fizer como ela tem que fazer, se ela não se dedicar o quanto ela tem que se dedicar, não adianta ela esperar colher grandes resultados. Mas se ela fizer realmente ali valer a pena, se ela se desdobrar, se ela se dedicar, se ela fizer acontecer, vamos dizer assim, ela pode ter certeza que ela terá resultados além daquilo que ela está esperando. A Imperatriz sempre traz isso. Ela traz o resultado que a gente deseja e traz além daquilo que é esperado. É uma carta extremamente positiva para uma questão assim. Então, toda a sorte do mundo. A Cacilda pedindo uma previsão geral para ela também. Cacilda de 14/9/44. Muito bem. Né? Previsão geral próximo ano. Uma das coisas interessantes também aí, né, que as cartas elas são, né, o verso sempre todo igual, né? Então, para saber essa separação de arcano maior e menor, tem que conhecer bem as cartas. Sim, e sempre ter muito cuidado com para onde vai cada coisa, né? É aquele pequeno cuidado, aquela pequena atenção que a gente tem que ter, mas que se a gente bobear, vai um arcano maior para lá, vai um arcano menor para cá. Existem alguns decks que fazem uma diferenciação, né? Mas geralmente, por conta de alguns métodos que utilizam padrão inverso e comum para a carta, né? Quando a carta sai de cabeça para baixo ou não, né? É muito mais comum ele ter esse padrão inteiro, né? Ele ser, independente da forma que você vira, ele ser do mesmo jeito. Perfeito. O nome dela é? Cacilda. Cacilda. Nossa, só estamos pegando gente com sorte aqui dessa vez. Olha, a gente tem um ano de muito crescimento, de muitas vitórias, de muitas possibilidades.
é um ano de remoção de obstáculos, de crescimento, é um ano onde muitos mistérios que ela vem guardando aí durante a vida, durante muito tempo, pode ser que seja a hora de abrir um pouco mais esses mistérios, talvez são questões do coração que ela vem guardando há muito tempo, ela não vem se deixando expor, se deixando levar por medo, por alguma coisa do tipo. E pode ser que nesse próximo ano ela tenha mais oportunidades de trabalhar essa questão, de expor essa questão. Mas é um ano de desenvolvimento, é um ano de crescimento, é um ano de muitas oportunidades positivas. Tá? Então é um ano de remoção de bloqueios, de crescimento, que está impedindo aí, que não está legal, vai sair do caminho, você vai passar por cima e vai passar por cima com tudo. É uma combinação muito positiva. Perfeito. Nós falávamos, né, fora do tarô, né, a gente falou um pouquinho dos banhos, etc. Tem muitas pessoas que gostam também da questão dos incensos, da defumação. Também é um ritual interessante de passagem. Sim. Ó, eu recomendo muito fazer o seguinte. Como os incensos que a gente compra em loja, geralmente eles têm muito óleo essencial misturado e nem sempre aquele óleo carrega as propriedades da erva como deveria carregar, né? Eu sempre recomendo fazer a limpeza da seguinte forma. Ir em alguma loja, sentir o cheiro do incenso e ver qual que te agrada mais. Qual me agrada mais? Qual é mais a minha cara? Qual tem mais o meu jeito? Né? Você pode escolher 1, 2, 3, não importa a quantidade, certo? Você vai pegar esse incenso, você vai acender no dia antes de virar o ano, no dia 31, certo? Pode ser no finzinho da noite, pode ser à tardezinha, num horário onde não fique ruim para você. Porque se você ficar afobada também com aquela questão, eu tenho que fazer, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, você acaba colocando uma energia ruim nessa situação, tá? Você vai acender algumas varetinhas ou uma varetinha, vai depender do lugar onde você vai passar. Às vezes é uma casa pequenininha, uma varetinha já vai fazer fumaça suficiente. Às vezes é uma casa maior, você vai precisar acender mais, é natural. Você vai passar dos fundos até a frente. Por quê? É um simbolismo que você está tirando tudo de ruim que está na sua casa. Você está levando embora aquilo que está ruim e jogando para fora da sua casa. Você pode ir com essa fumaça, passando cômodo por cômodo, você pode passar pelas 4 beiradas dos cômodos, não tem uma ordem certa, não tem problema, o importante é passar e chegar até a entrada. Na entrada, aliás, enquanto você está fazendo, você pode fazer uma oração da sua preferência. Se você não tiver uma oração de preferência, faça a oração a São Jorge, ou faça o Salmo 91, você vai ter resultados excelentes, com certeza. Ao chegar na frente da casa, repita a oração, faça de novo, peça para que todo mal seja levado embora, que tudo de ruim seja despachado. Se tiver algum vaso, algum lugar onde você possa colocar esses incensos, para terminar de queimar, você coloca. Se não houver, e houver risco, por exemplo, de ficar muita fumaça num lugar, de alguém se intoxicar, de causar alguma coisa ruim, você faz uma coisa muito simples. É pegar incenso por incenso e quebrar a pontinha dele. Não tem problema nenhum, não tem mal nenhum, não vai causar nada de ruim, certo? Não vai quebrar nada, nenhum feitiço, nenhuma magia, nada, tá? É simplesmente por prevenção e por precaução, ok? Para trazer energias boas, aí tem alguns aromas específicos, tá? Que no caso dá para indicar melhor, porque são mais comuns, são mais fáceis de achar, de boa qualidade. O principal é o aroma de canela. Esse você acha muito facilmente e de qualidade muito boa mesmo, tá? Se for o caso, se você estiver fazendo um churrasco na sua casa, você pode pegar um carvãozinho em brasa, pode pegar canela em pó e pode jogar canela em pó naquele carvão e passar pela casa. Tá ótimo, vai ser melhor que o incenso. Melhor que o incenso. Mas do contra, né, indo pela praticidade, você vai fazer a mesma coisa que você faria com a limpeza. A diferença é que você vai fazer da entrada para os fundos. Por quê? Você está querendo trazer coisas boas para a sua vida, tá?
Você pode fazer em casa, pode fazer no comércio, no trabalho, não importa, tá? O que importa vai ser a intenção, trazer coisas boas. A preferência é a canela. Você pode usar noz moscada, pode usar anis estrelado, pode usar alecrim, pode usar camomila, manjericão, mas essas principais, canela, noz moscada, até sândalo, o sândalo é excelente para isso também, elas têm um quê a mais ali para ajudar na questão da prosperidade. E para o amor, incenso de rosa vermelha. É fatal. Passar principalmente pelo quarto. E, se possível, deixar ele terminar de queimar no quarto. Logicamente, se for seguro. Né? Sempre lembrando, a segurança tem que estar em primeiro lugar. Tem que tomar cuidado com isso daí. Né? Perfeito. Então, a defumação, basicamente, é isso daí. E a Márcia aqui, né, pedindo também uma previsão mais geral. A data de nascimento é 21/9/75. Márcia, né? Isso. Sempre lembrando, né, que essas previsões mais gerais aí a pessoa tem que encaixar naquilo que, Sim, que ela acha a mais previsão adequado. geral acaba sendo muito mais ampla para a gente, né, fazer, porque a gente acaba tendo uma leitura mais ampla do sentido do arcano, quanto para a pessoa, né, onde ela tem muitas coisas na vida, muitas questões ali na vida, e acaba dependendo mais dela encaixar onde aquilo vai pegar um pouquinho melhor. Quando a gente tem uma questão mais objetiva, mais centrada ali, melhor a gente consegue responder. Perfeito. Mais objetivamente. Márcia, né? Isso. Muito bem, Márcia. Poxa, a gente tá com muita sorte mesmo. Que até agora só saiu carta boa. A gente tem uma combinação de força com o Cavaleiro de Espadas aqui, que traz um ano muito poderoso para você, né? A carta da força, ela traz justamente força. E ela é força direcionada. Se ela é força direcionada, ela é força para aquilo que você deseja, né? Para aquilo que você quer para a sua vida. O Cavaleiro de Espadas, ele traz a potencialização de tudo isso. É como se aquela direção para o que você deseja, a direção para as coisas que você deseja, para as coisas que você quer, é como se elas tivessem um rumo muito mais forte, muito mais intenso na sua vida. Então você acaba tendo muito mais capacidade de conquista, de realização, de fazer acontecer do que você teria em outros anos, tá? É um ano também para aprender a domar as próprias feras, né? Saber se controlar, saber se segurar, porque muitas vezes o poder vem justamente quando a gente aprende a baixar o ânimo, segurar as coisas, respirar profundamente e, até brincando, soltar os cachorros, mas soltar na hora certa, né? Não adianta soltar o cachorro se a grade está fechada. Espera abrir a grade, solta o cachorro e manda bala, né? Então é um ano muito positivo para você, tá? A gente tem uma regência muito boa, mas é preciso saber lidar com essa energia, saber direcionar ela no momento certo, na hora certa e da melhor maneira possível, te favorecendo, sempre te favorecendo, certo? Perfeito. Com relação à questão dos signos, né, Andréia perguntando, a gente falou dos banhos, da defumação, né, se tem alguma dica específica para signos? Olha, a questão dos signos vai depender muito de pessoa para pessoa. Tá? Porque o signo, ele é apenas uma parte de um mapa astral completo, tá? Então as dicas acabam sendo muito rasas, né? Não tem como dar dicas mais profundas, né? Para você ter uma noção, por exemplo, do seu signo, de como tudo isso funciona, o seu emocional, ele tem uma regência que é diferente, provavelmente, do signo que você tem. A forma como você ama, ela vai ter outra regência.
A forma como você luta vai ter outra regência. Onde você brilha na sua vida, você tem outra regência. Então, como são muitos setores, como são muitas áreas, acaba ficando muito genérico, passando uma coisa muito geral para cada um. Né? Perfeito, perfeito. E de fato também é isso, né? O que a gente estava falando até na questão das perguntas, né? Quanto mais afunilado, mais específico. Exatamente. Né? As pessoas falam muito de signo, pouco de mapa astral, né? Que deveria ser... Exatamente, exatamente. Tanto que um dos professores que eu fiz curso, o Alexei, ele diz assim, olha, se você quer ouvir o horóscopo na rádio, por exemplo, o ideal é que você ouça o seu ascendente. Não ouça o seu signo solar, porque aquele mapa ele vai ser calculado no horário do seu ascendente. Então, se você ouvir o seu signo solar, provavelmente não vai bater. Né? E acontece até muito, né? Demais. Poxa, eu ouço meu signo todo dia, nunca bate, nunca está certo, nunca acontece. E tem muito a ver com isso. Né? Então, por exemplo, eu sou geminiano olha como é complexo. O meu signo de Gêmeos, ele está ligado com Touro. Então é como se eu fosse Touro com Gêmeos. Né? Então está bem além do que a gente vê no comum. E além disso, se eu pegar apenas esses aspectos de Touro com Gêmeos, eu não consigo ter muita coisa. Eu preciso entender, por exemplo, que o meu ascendente, o que eu passo para as pessoas, não é Touro e não é Gêmeos, é Sagitário. Então, a primeira impressão, que é o ascendente, né, que é o que a gente passa para os outros, pode ser um signo que você nunca imaginou. E eu tenho uma notícia para te dar. Talvez seja um signo que você odeia. Talvez você odeie aquele signo, acha que, ai meu Deus, a pessoa daquele signo é tudo de ruim. E quando você vai calcular o seu ascendente, justamente você cai dentro daquilo ali. Tá? Mas novamente, não tem nada de ruim, não tem signo ruim, não tem trânsito ruim, trânsito tenso, aspectos tensos, eles fazem parte da nossa vida para fortalecer o nosso eu. Todo mundo carrega todos os signos, se informar. Não tem escapatória, ninguém vai deixar um signo de lado, um signo de outro. O que você tem é um signo mais forte de um jeito, um signo mais forte de outro, um signo comandando tal situação. Por exemplo, um signo comanda o amor, um signo comanda o seu emocional, um signo comanda a sua comunicação, certo? Mas você sempre vai carregar todos eles, não tem jeito, tá? Perfeito. O Gabriel perguntando se é possível fazer uma previsão para a cidade. Para a cidade. Pode ser. Também é isso, né? É ampla, né? É amplo. Se encaixa em vários aspectos aí. Até brincando, do jeito que o Batatais está crescendo, vai ser bem mais amplo ainda. E a gente acaba observando isso, né? Muitas vezes a gente ouve, né? Em passagem de ano a gente tem muito essa questão, né? De previsões para o mundo, para o país, etc. E parece que as pessoas descolam um pouco, né? Vão só lembrar da previsão quando acontece alguma coisa. Exatamente. Né? E aí tem outra questão, né? É muito mais fácil você lembrar quando acontece do que quando não acontece, né? Então tem aquele outro ponto. Às vezes uma pessoa falou isso, falou aquilo, e ela errou 90%, mas aquele 1% que ela falou, que você se identificou, você falou, opa, peraí, né? E às vezes a própria pessoa estava se contradizendo. Fica focado apenas num ponto. Sim, né? Sim. Bom, de uma forma geral... Vamos lá. Opa! A carta de julgamento, ela sempre traz muitas novidades positivas. Muitas novidades positivas e inesperadas, né? Então, de certa forma, a gente já pode dizer que está um pouco no escuro, né, em relação à nossa cidade, ao que está por vir. Nessa combinação, nós podemos dizer que muitas coisas vão acontecer, muitas coisas vão surgir que estão além daquilo que está sendo especulado, né?
aquele mimimi, aquele nhenhenhen, aquele bochicho que está saindo para lá e para cá, o que a gente vai ter, na verdade, vai estar muito além disso, e de forma positiva. Então, isso é muito bom, né? O julgamento, ele sempre traz boas notícias, ele sempre traz um chamado para a verdade, um chamado para a realidade. Então, talvez seja até um recado para as pessoas para darem aquela acordada para a vida, né? Muitas vezes a gente não acorda de bobeira. A gente está vendo que uma situação não está boa, a gente está vendo que uma situação não está certa, digo de modo geral, né? Às vezes você está vendo, poxa, aquela pessoa estacionou de tal jeito, ela não podia fazer isso, aquela pessoa falou com a outra de tal jeito, ela foi grossa, e você se omite. E a gente aprende que se intrometer é feio, né? E eu vou dizer o contrário, não é feio não, é muito bonito, né? Então, essa mudança, essa inovação, essa transformação tende a trazer coisas muito boas para a cidade de modo geral, né? É uma leitura bem ampla, mas só tendo essa carta nós já entendemos que o que vier vai agregar, vai ser bom, vai ser positivo, né? Sendo um ano de eleições e tudo mais, a gente pode botar um pouco de fé, né, no que estiver aí por vir. Perfeito. Certo? Michel, a pergunta aqui de vários espectadores aqui, né? Onde você atende, né? Como as pessoas conhecem mais o seu trabalho? Olha, o meu WhatsApp é 16 99410 5908. 99410 5908. 5908. Lá quem quiser fazer atendimento, eu passo as opções, passo tudo bonitinho. Para quem estiver fora também, eu atendo praticamente 95% de gente à distância. O meu trabalho é mais voltado para esse pessoal, mas eu também atendo presencialmente aqui, eu tenho meu espaço aqui. O meu site é michelvitoriano, né, tudo junto.com.br. No Facebook você me acha como Michel Vitoriano, pode me adicionar, pode mandar mensagem, pode mandar dúvida. Estamos aí pro que for necessário, tá bom? Vocês são bem-vindos. E eu quero agradecer mais uma vez o espaço, né? Muito bom estar aqui de novo. Muito feliz de estar aqui. Nós que agradecemos, Michel, na expectativa aí, né, de várias previsões boas. É isso aí. Meu querido, obrigado sempre. O programa está sempre de portas abertas. Muito obrigado, de coração. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. 18h30 temos Cidade na TV. Ficamos agora na companhia da TV Brasil e voltamos como sempre amanhã, logo após o Fique Sabendo, com mais um Educador em Entrevista.